Bom dia, irmãs e irmãos, né? Vamos começar agora, né? No último dia do ano, mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Então, antes de começarmos o estudo, vamos fazer uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados, né, dessa informação, né? Eu peço para irmão, né, que tenha um próximo 2024, né, para os familiares, né, também, para a família humana também, né? Muita prosperidade, muita paz, felicidade. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Venezuela e Guiana, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? E todos ali do Oriente Médio. Peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço a competência e a sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um culto do lar, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Eu tenho vamos aos comunicados, né? Primeiro, quem tiver dificuldade na rede social Facebook de abrir o vídeo, né? Quando eu mando por Messenger, ele aparece lá aquele símbolo do prato com alimentação saudável e clica em cima, vai aparecer o vídeo, clica em cima do vídeo, vai aparecer. No notebook ele está mais fácil de abrir dessa forma. No smartphone às vezes tem essa dificuldade. Agora, ele está abrindo normalmente na minha página, na minha história, né? Por e-mail, né? Quem quiser receber por e-mail, não está tendo problema nenhum. Meu e-mail é jailsconsites@hotmail.com, ou se não, entrar no YouTube, onde está gravado todos os meus vídeos. Outro comunicado, né? O filme Nosso Lar 2 vai estrear no dia 25 de janeiro de 2024, né? Graças a Deus, falta pouco tempo. E o filme Nosso Lar 1, ele levou milhões de pessoas ao cinema. Eu imagino que o filme Nosso Lar 2 levará também milhões de pessoas aos cinemas, né? Por que eu falo isso? Porque no planeta Terra tem mais de 40 milhões de espíritas e admiradores da doutrina. No Brasil, eu estimo que tenha mais de 30 milhões de espíritas e admiradores, né? Então, por isso que eu acho, né, que vai ter muita gente, levar milhões de pessoas ao cinema, né, aos cinemas. Irmão que não tiver cinema próximo, né, não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima que tenha cinema. Ou senão os shoppings. Geralmente os shoppings têm cinemas, né? Então procure saber se na sua cidade tem shopping e se tem cinema dentro dele, então vá ao cinema. Outra informação é que a empresa que está trabalhando em cima do filme Nosso Lar 2 já tem programação para o ano que vem. Então eles vão aí lançar as irmãs Fox, e vai ter também a história de Emanuel, né? E também já tem projetos para o Nosso Lar 3 e 4. Então aí que não vai faltar informação para os espíritas e admiradores da doutrina espírita. A narrativa, né, e o contexto do filme Nosso Lar 2
ele conta a história de um mundo espiritual, umbral, e de um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. E então os mensageiros vêm fazer o resgate desse espírito. Mas até ele fazer o resgate, vão ter cenas diversas, né? Outra observação é que o filme Nosso Lar 2 não é, a narrativa não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. Eu estou na 3ª temporada, né? Estou estudando esse livro aqui. É o Evangelho segundo o Espiritismo, né, do Allan Kardec. A primeira temporada foi o mesmo livro. A segunda foi o Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmo, né? De pergunta e resposta entre o médium Ercílio Mais e o espírito Ramatiz, né? Então, como é que funciona meu trabalho? Meu trabalho de estudo, né, do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Eu faço uma prece inicial, comunicados, né, leitura, interpretação, né, e comentário, né, e prece final. Então vamos à leitura. Então vamos começar hoje, né, no capítulo 11. Amar seu próximo como a si mesmo. Então vamos estudar. O maior mandamento é fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Instruções dos espíritos. A lei de amor, o egoísmo, a fé e a caridade, né? A caridade para com os criminosos. Deve-se expor a sua própria vida por um malfeitor? O maior mandamento. Item 1. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta, para o tentar. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E o maior é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus 22, 34 e 40. Item 2. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Porque a lei e os profetas. São Mateus 7, 12. Tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. São Lucas 6,31. Item 3. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazer, se lhe apresentou um deles, que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de os restituir, seu senhor recomendou que o vendesse a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha para satisfazer essa dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, né? Eu lhe restituirei o total. Então o Senhor, disse o servidor, estando tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a sua dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia sem dinheiros, né, o tomou pela garganta, quase sufocando, e lhe dizendo: restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo:
tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não o quis escutar, e se indo, o fez colocar na prisão, para nela ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos, e foram advertir o seu senhor de tudo que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo-o vir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devieis. Por que me pediste isso? E não seria preciso, pois, que tivesseis também piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o seu senhor, estando encolarizado, entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo que lhe devia. Dai a César o que é de César. Né? Item 5. Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si surpreender em suas palavras. Enviaram-lhes, pois, seus discípulos com os herodianos, e dizer-lhes: Senhor, sabemos que sois verdadeiros, o que ensinais o caminho de Deus, e na verdade, sem considerar quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isto, e nos permitido pagar o tributo a César, ou de não pagar. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhe disse: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César? Disseram-lhe. Então Jesus lhe respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, vamos entender aqui, né, o maior mandamento. Né? Primeiro, que ele fala que o maior mandamento. Esse maior mandamento foi para tentar Jesus. Por quê? Ele tinha calado a boca dos saduceus. Né? Os saduceus, o que era? Era eles eram divididos por tribos, eles tinham os nomes. Os saduceus eram materialistas, só acreditavam em Deus, não acreditavam em reencarnação. E aí eles começaram, foi criada uma entidade religiosa, e depois saiu de uma entidade partidária. E ela, uma entidade partidária que era oposição aos fariseus. Né? E aí Jesus cala eles, né? Na narrativa do texto. E aí os fariseus, para tentar Jesus, pergunta os mandamentos, né? E Jesus fala que ele pergunta qual o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento, né? Qual o maior mandamento? Ele fala: o maior mandamento é amar a Deus, né? De todas as forças. Então, amar a Deus. E o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. É quase igual ao primeiro. Então, eu tenho que amar a Deus, né, com todas as minhas forças, e amar o próximo também. Então, eu amo a Deus e o próximo, né, como a si mesmo. Então, tudo que eu quero para mim, que ele quer dizer, eu quero para o próximo. Então, se eu quero bem para mim, eu quero bem para o próximo. Não adianta eu só querer ter o bem para mim e o próximo que se lasque. Não é esse contexto que Jesus coloca. Aí, ele vai falar também do servidor, né? Do senhor, né? Do credor e do devedor, né? Ele vai contar uma história, que aí ele falou que nós temos que amar o próximo como a si mesmo, certo? Então tinha um credor, vai cobrar o seu devedor, e o devedor não tinha como pagar. Aí o credor fala: ó, já que você não tem os recursos econômicos para pagar, você paga com sua esposa, com seus filhos,
tudo que você tiver. Aí o devedor pede ao credor que ele tenha paciência, né? Para que esse credor, para ele comece a trabalhar a sua paciência, né? Só que o credor, ele cai na compaixão e alivia a dívida. Não precisa me pagar mais, beleza. Só que quando o credor sai dali, ele encontra mais outro servidor que era... Quando o devedor sai dali, ele encontra mais um servidor que era seu devedor. Ele passa a ser de um devedor sendo credor. E fala para o homem, pega o pescoço do homem e fala para ele pagar para ele, e não queria saber de nada. O homem pede clemência também, tenha paciência, ele não aceita essa paciência. Então, aí, de novo, eu tenho que amar o próximo como a si mesmo, né? Ele manda prender esse sujeito. Então, os funcionários ali ficam perturbados com aquilo e chegam até esse senhor. O senhor vai lá, nervoso, colérico, né? Por causa disso, fala: eu isentei a sua dívida e você faz esse papel. E mandou ele ser preso, ficar com os escravos lá até ele pagar o que ele deve, né? Aí volta de novo, né, uma causa e efeito. Então ele fala aqui sobre dai a César o que é de César. Os fariseus, não contentes ainda, né, porque eles queriam pegar Jesus, né? Porque dai a César, porque ele falou que dai a César o que é de César. Porque os fariseus queriam que Jesus fizesse uma revolução ali contra a revolta, porque os judeus, eles não gostavam são muito pão duro mesmo, eles não gostavam de pagar imposto, né? Então pagava muito imposto lá para Júlio César, né? Para os romanos lá, e eles não queriam pagar esses impostos para eles, né? Então eles perguntam a Jesus o que eles deveriam fazer, mas a intenção deles era colocar Jesus crucificado dessa forma. Para quê? Para excitar uma rebelião ali social, né? Contra os impostos. Aí Jesus fala, né? Pede uma moeda, aqui está a cara, né? Aí está a coroa, então está a cara. Quem é esse aqui? Que tinha que pagar. Aí quando ele fala que é hipócritas, que ele chama de hipócritas, que está falando de boca, mas de coração queria prejudicar Jesus, Jesus sabia disso. Né, sabia com quem estava lidando, com os fariseus, né? E então fala assim, olha, aí cala a boca, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se eu tenho que pagar a César, se eu tenho que pagar o imposto, é a César. Se eu tenho que trabalhar a minha espiritualidade, amar a Deus, né? Eu vou dar essa forma a Deus. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Essa colocação. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o texto. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.